Fire desde o início, tô bem na cena. Mais de 3 milhões de inscritos, respeita a letra. Pra minha família isso era um grande problema, mas no fim das contas tudo isso valeu a pena. Olá, muito prazer, eu sou Nobru, jogador profissional de Free Fire, número 1, eleito melhor jogador da Pro League no Mundial. Campeão com Corinthians na Pro League Nacional. Junto de jogadores excepcionais, mesmo jogando em alto nível, buscamos melhorar mais. E pra streaming que critica só respeita meu compadre, que o sucesso não é nada se não tiver humildade. Respeita minha história, você não conhece o que eu passei na minha vida, irmão. Vem bater de frente, descubra o porquê eles estão me chamando de novo apelão. Se contra os melhores do mundo inteiro, não me intimidei e não fui pro chão. Imagina você que nunca jogou nada e nunca na vida vai ser campeão. Recebi contrato porque me dedico dos outros papéis, estou fora do padrão. Obrigado por ser o meu irmão, meu amigo, que sempre ajudou e me estendeu a mão. E claro que tem outro espaço que tô desde o início comigo, tipo edição. Respeita que o prêmio da Spot é meu doidão. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Não sou pose, mas tô voando alto, crescendo cada vez mais e conquistando meu espaço. Conheci amigos que hoje considero irmãos. Eu estou aqui por causa deles, zero e edição. Assim como muitos, Free Fire mudou minha vida. Assim como muitos, Free Fire me deu uma família. Esse jogo só me trouxe alegria. Com a grana do Free Fire eu dei um carro novo pra minha rainha. Sonhava em ser um jogador de futebol. Tentei muitas vezes, mas nunca tive resultado. Mas a vida é assim mesmo, quando a gente menos espera, você descobre o talento que jamais imaginar. Eles me chamam de Nobru apelão. Faço a linha de frente com meu time, jogo pique ruchadão. No Mundial representei a nação e hoje minha trajetória para muitos se tornou motivação. Pego o famoso 3K, grava minha live e publica todas minhas clipadas. Quando ativa lock ninguém me para. Você volta pro lobby com seu time e não entende nada. Pode ter lá, mas não vai adiantar. Pode usar hack, mas não vai me matar. Pode clipar, melhor do mundo joga, porque o Nobru está em outro patamar. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Jogo Free Fire desde o início, tô bem na cena. Mais de 3 milhões de inscritos, respeita a letra. Pra minha família isso era um grande problema, mas no fim das contas tudo isso valeu a pena. Olá, muito prazer, eu sou Nobru, jogador profissional de Free Fire, número 1, eleito melhor jogador da Pro League no Mundial. Campeão com Corinthians na Pro League Nacional. Junto de jogadores excepcionais, mesmo jogando em alto nível, buscamos melhorar mais. E pra streaming que critica só respeita meu compadre, que o sucesso não é nada se não tiver humildade. Respeita minha história, você não conhece o que eu passei na minha vida, irmão. Vem bater de frente, descubra o porquê eles estão me chamando de novo apelão. Se contra os melhores do mundo inteiro, não me intimidei e não fui pro chão. Imagina você que nunca jogou nada e nunca na vida vai ser campeão. Recebi contrato porque me dedico dos outros papéis, estou fora do padrão. Obrigado por ser o meu irmão, meu amigo, que sempre ajudou e me estendeu a mão. E claro que tem outro espaço que tô desde o início comigo, tipo edição. Respeita que o prêmio da Spot é meu doidão. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Não sou pose, mas tô voando alto, crescendo cada vez mais e conquistando meu espaço. Conheci amigos que hoje considero irmãos. Eu estou aqui por causa deles, zero e edição. Assim como muitos, Free Fire mudou minha vida. Assim como muitos, Free Fire me deu uma família. Esse jogo só me trouxe alegria. Com a grana do Free Fire eu dei um carro novo pra minha rainha. Sonhava em ser um jogador
jogador de futebol. Tentei muitas vezes, mas nunca tive resultado. Mas a vida é assim mesmo, quando a gente menos espera, você descobre o talento que jamais te imaginava. Eles me chamam de Nobru Apelão. Faço a linha de frente com meu time, jogo pique ruchadão. No mundial representei a nação, e hoje minha trajetória para muitos se tornou motivação. Pego o famoso 3K, grava minha live e publica todas minhas clipadas. Quando ativa lock ninguém me para, você volta pro lobby com seu time e não entende nada. Pode ter lá, mas não vai adiantar. Pode usar hack, mas não vai me matar. Pode clipar, melhor do mundo joga, porque o Nobruzeiro está em outro patamar. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Jogo Free Fire desde o início, tô bem na cena. Mais de 3 milhões de inscritos, respeita a letra. Pra minha família isso era um grande problema, mas no fim das contas tudo isso valeu a pena. Olá, muito prazer, eu sou Nobru, jogador profissional de Free Fire, número 1, eleito melhor jogador da Pro League no Mundial. Campeão com Corinthians na Pro League Nacional. Junto de jogadores excepcionais, mesmo jogando em alto nível, buscamos melhorar mais. E pra streaming que critica só respeita meu compadre, que o sucesso não é nada se não tiver humildade. Respeita a minha história, você não conhece o que eu passei na minha vida, irmão. Vem bater de frente, descubra o porquê eles estão me chamando de Nobru Apelão. Se contra os melhores do mundo inteiro, não me intimidei e não fui pro chão. Imagina você que nunca jogou nada e nunca na vida vai ser campeão. Recebi contrato porque me dedico dos outros papéis, tô fora do padrão. Obrigado por ser o meu irmão, meu amigo, que sempre ajudou e me estendeu a mão. E claro que tem outros passos que todas unisem comigo, tipo edição. Respeita que o prêmio da Spot é meu doidão. Nobru Apelão. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Surgi na cena, agora vão ter que me engolir. Eu me incomodo até os caras que não são daqui. É só o começo de uma nova trajetória. Direto da favela, tô construindo a minha história. Não sou pose, mas tô voando alto, crescendo cada vez mais e conquistando meu espaço. Conheci amigos que hoje considero irmãos. Eu estou aqui por causa deles, Zero e edição. Assim como muitos, Free Fire mudou minha vida. Assim como muitos, Free Fire me deu uma família. Esse jogo só me trouxe alegria. Com a grana do Free Fire eu dei um carro novo pra minha rainha. Sonhava em ser um jogador de futebol. Tentei muitas vezes, mas nunca tive resultado.